Salve, salve, boa noite, gente! Vem cá, ajudante, coloca aí, ó, a minha ajudante colocando minhas aguinhas fluidificadas aqui, ó. Obrigado, viu, ajudante? Você encosta a porta pra mim? Tá linda. Cuidado, ó, embaixo tá preso. Ó. Boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos. Uma ótima noite de domingo pra todos nós. Espero que vocês tenham tido uma semana boa. Minha semana foi corrida, viu? Olha, eu desencarnei praticamente nesse domingo, de tanto que eu descansei. Eu acabei precisando trabalhar no dia de ontem, né? Não é todo final de semana que eu trabalho. Então eu tava hoje só o pó, sem condições. E aí precisava estar inteiro para agora, né? Mas foi um dia de estudo, um dia de trabalho, ainda vou terminar, vou continuar o meu trabalho e faz parte, né, gente? Vou mandar beijos para ajudante, Giane. Boa noite, Graça, boa noite, Lana e Soledad, Giane, a Solange. Boa noite, mãe. Minha mãe tá aqui também, tá, gente? Boa noite, Aninha. Vou mandar um abraço, um beijo, um cheiro, como diria a Laura, né? Boa noite, Sônia, Fran, Laurindo, meu irmão, Emílio Pinheiro. Sejam bem-vindos todos. Então, semana foi bastante puxada no trabalho. É muito legal, né? Porque quando a gente realiza o nosso estudo, a gente termina e fica meio preparado para a semana, né? Mas a semana acontece tanta intempérie, acontece tanto incidente, né? Que a gente realmente é sempre colocado à prova tudo que a gente estuda, tudo que a gente se programa. Não perdeu o ajudante não, mãe. Ela só passou aqui e deixou as aguinhas fluidificadas para serem fluidificadas e já foi. Mas faz parte, né? É muito legal que a gente consegue acabar prestando bastante atenção nas coisas que a gente estuda e na nossa postura, principalmente durante a semana. É por isso que a gente estuda, né? E é em busca dessa preparação, dessa evolução que a gente tanto fala, que ela é um processo, é todo dia a gente matando um leão por dia, no bom sentido, no sentido de que a gente precisa se esforçar, né? De tudo mais. Não vou cantar musiquinha hoje não, Aninha. Hoje não. Mas eu vou programar uma para as próximas semanas, tá? Hoje a gente vai falar sobre orgulho e humildade. Está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos espíritos. E é uma instrução de um espírito chamado Lacordaire. Não sei como se pronuncia esse francês, se alguém tiver, fica mais prático, né? Lacordaire. É o que eu vou falar com o caipirês do andreense. Mas é isso, vamos falar um pouquinho dessas duas características, desses dois adjetivos que nós temos bastante, né? A gente talvez use mais um do que o outro, mas acredito que todos nós tenhamos um pouco desse orgulho e tentamos praticar e ser humildes durante o nosso dia a dia. Vamos então fazer a nossa prece, nossa preparação. Vou convidar todo mundo para buscar a sua água para fluidificar depois, né? Ficar feliz por um elogio, um sinal de orgulho? Boa pergunta. Vamos trazer essa resposta na nossa live então. Vamos lá fazer a nossa prece, então convido todo mundo para que fique em uma posição confortável. Eu vou fazer uma perguntinha antes da live começar, do nosso estudo, da prece principalmente. Não, mas a pergunta é boa. É que a Ana às vezes ela não fica até o final, ela assiste a live depois, ela pega a resposta depois. Conheço já a peça, mas tá certíssimo. Durante a prece que eu faço, né, que a gente também chama carinhosamente de subida vibratória, por que uma subida? Porque a gente não faz uma conexão direta de nós com Deus, né? Existe toda uma preparação onde a gente se conecta com os mentores, né? A gente vai meio que subindo degrau a degrau e vai fazendo essa conexão com a espiritualidade até que a gente chega até Deus. Precisa disso? Não, às vezes não precisa, mas é legal pra gente se concentrar, para a gente exercitar um pouco da nossa humildade, do quão pequeno nós somos. E eu cito algumas entidades que talvez sejam desconhecidas popular, do popular espírita. Quando falo das equipes de limpeza, que eu vou citar novamente, né? Falo dos
pretos velhos. Outro dia uma pessoa falou, nossa, achei tão legal que você fala dos pretos velhos, existe tanto preconceito no espiritismo em relação a isso. Pois é, falo dos filhos do deserto de Sulamia, falo também dos índios Itaporãs e Brogotás, qual que é o significado, qual é a correlação desses espíritos durante essa limpeza que a gente evoca. Se vocês se sentirem curiosos e gostarem desse tema, eu vou propor para uma pessoa, convidar uma pessoa para falar sobre ela, sobre todas essas questões, todos esses espíritos que a gente cita, quem são eles, a importância, por que existe esse processo e por que eu cito. Eu sei, porque eu cito, mas não vou falar aqui, senão dura outra live. Então eu vou convidar uma pessoa para falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante legal e faz com que a gente enxergue a importância, a grandeza da espiritualidade ao nosso redor, que não é simplesmente nós, o nosso mentor e aí acabou, né? Tem muita gente, falando de espíritos que nos acompanha, que acompanha a gente no nosso trabalho, no nosso estudo, aonde a gente vai, no nosso centro espírita ela é muito grande. E aí, se vocês toparem, eu acharem interessante, eu vou trazer essa galera aí, uma pessoa bem bacana, para falar sobre esse assunto. Maravilha? Mas é isso, o povo tá no bate-papo aí, tá achando que tá no chat do bate-papo da UOL, mas agora vamos fazer a nossa preparação, então eu convido todo mundo para fazer aquele momento, aquele instante de meditação. Então convido a todos para que fechem os seus olhos, para que se desliguem um pouco da matéria, para que a gente possa ficar mais próximo da espiritualidade que nos acompanha, que a gente possa respirar tranquilamente, purificar os nossos pensamentos e deixando esse grande vazio na nossa mente, que a gente possa fazer essa conexão com a espiritualidade próxima, os nossos amigos, os nossos mentores espirituais, esses queridos que nos acompanham desde longa data. Nos ligamos também aos mentores das nossas casas, dos nossos lares, que nos auxiliam para que estejamos aqui nesse momento, mantendo a harmonização da melhor forma possível. Agradecemos às equipes espirituais que auxiliam o Espírita Soul, nos estudos, na preparação dos conteúdos. E assim nós vamos nos ligando às equipes de limpeza, proteção e de higienização, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que desde o portão, desde a porta da casa de cada um, possa adentrar com a nossa permissão. Que essas entidades possam, por todos os cômodos, limpar, higienizar, retirar as negatividades, formas, pensamentos, miasmas, qualquer negatividade que ainda exista, que elas possam ser queimadas com as ervas e que torne os ambientes mais agradáveis, mais limpos, mais puros, sentindo essa harmonização melhor. Vamos agradecendo também a Ricardo, deixando um ou mais de seus cruzados na frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê nosso lar iluminado, nosso lar protegido, envolto em uma cúpula, que nós possamos ver uma bandeira branca hasteada e um farol iluminado, para que a espiritualidade saiba que naquele ambiente existe um evangelho nesse momento e que possa estar acompanhando os irmãos que estejam necessitados da palavra, do assunto que nós vamos abordar na noite de hoje. E assim nós vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, todos eles exemplos de dedicação ao Mestre, de transformação,
na sua reforma íntima, na sua reforma moral. Espíritos como nós, que um dia despertaram e que mudaram as suas vidas. E assim nos ligamos também à nossa mãe, Maria de Nazaré. Nos sentimos abraçados, amparados, reconfortados no seu amor de mãe, no seu colo, que nos ampara nos momentos de dificuldade, naqueles momentos de sofrimento. É a Maria de Nazaré que nós recorremos. E ela nos leva até seu Filho, Jesus, ao qual somos eternamente gratos pelos ensinamentos deixados. Que nós possamos sempre estar estudando, amparados no seu Evangelho, compreendendo as palavras e os exemplos deixados. Que nós possamos, através deles, buscar a evolução que tanto almejamos. Que possamos seguir o caminho do bem, do amor. E vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados nesse dia, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Somos gratos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem chegou agora, boa noite para Laurinha, Mundo Jovem Espírita, boa noite para Dudu Vilela, galera que está chegando aí, sejam bem-vindos. Então tá bom, a Fran falou que é interessante o assunto que eu abordei antes da prece, né? Vamos, se a galera quiser mesmo, vou trazer, a gente vai abordar esse assunto tão legal para entender um pouco mais sobre a espiritualidade que nos cerca. Às vezes a gente não entende, né? Então vamos lá, vamos ler o nosso estudo do Evangelho, tem muita coisa, bastante informação. Orgulho e humildade, ele é um tema dividido em vai ser dividido em dois estudos, o de hoje e da semana que vem. Porque o item 11 fala sobre o orgulho e a humildade, e o item 12 também. Cada um deles são orientações, são sugestões, são palavras trazidas por espíritos diferentes. E cada um deles tem uma propriedade diferente, né? Tem um conteúdo diferente. O de hoje, por exemplo, que é trazido pelo Lacordaire, ele fala sobre em que consiste o orgulho e a humildade, mostrando as suas consequências e como fazer para eliminar um e desenvolver a outra. E o da semana que vem, que é o item 12 do espírito Adolfo, esse é mais fácil de falar, né? Adolfo. Ele trata sobre a correção, né? Como que a gente corrige os vícios oriundos do orgulho. Então, cada um deles com uma propriedade diferente, os dois com conteúdos importantíssimos. Esse é um pouquinho mais longo, nós vamos ler e vamos comentando, tá? Este item do Evangelho. Então, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, pode ficar com ele aí, item 11 do capítulo 7. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade, de Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora vieram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que vos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine,
Me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Esses dois primeiros parágrafos são praticamente, para não dizer que são exatamente, uma prece. Vocês perceberam isso? Se vocês já leram esse capítulo antes, Lacordé, obrigado, nada como alguém que manje, né? Lacordé, chique, não vou mais errar, hein? Valeu, Grace. Então, assim, esses dois primeiros parágrafos, eles são basicamente uma prece, olha que curioso. Então cada um hoje tem uma forma de fazer uma preparação, uma prece, é muito interessante essa questão, né? Cada um tem o seu dogma em relação à preparação de uma prece. E aqui ele faz uma prece de como se fazia, como um espírito pode fazer uma preparação antes de fazer de tocar num assunto importante. Olha que curioso, né? Ele pede, primeiro ele diz que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos, bem formal mesmo. E ele vem até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então, foi uma conversa bem informal. É muito legal a gente perceber a forma com que o Espírito trata, porque a gente pensa no Espírito, né? É um ser supremo, todo formal. Não, esse aqui está batendo um papo. Então ele pede primeiro a graça e a bênção de Deus através desses dois parágrafos, de uma forma bem humilde, bem humana, inclusive, né? E aí, primeiro ele fala, logo no comecinho, ele fala aos pobres de espírito que outrora vieram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Ou seja, resumindo, os humildes, né, os pobres de espírito, como nós vimos no último estudo, que vieram na terra, eles têm uma missão, uma responsabilidade de esclarecer as pessoas. Então, olha que curioso, talvez a gente não tenha essa percepção, né? Que as criaturas humildes, elas acabam nos trazendo ensinamentos. É uma missão daquela criatura. E a gente tem que estar atento, né? Tem que prestar atenção nesses detalhes. Então é bacana essa parte que ele acaba trazendo, porque a gente muitas vezes não está conectado às mensagens que são trazidas e tudo mais. Então nessa passagem especificamente ele acaba falando sobre essa conexão e a importância dessas criaturas que têm humildade muitas vezes de trazer os ensinamentos e a gente passa batido muitas vezes. Vamos lá. Então essas criaturas foram como codificadores da própria revelação do Espiritismo, né? Esses espíritos que vêm na missão de esclarecer, eles são reveladores da terceira revelação, reveladores do Espiritismo. O terceiro parágrafo diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida, ele já entra no tema, é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e no entanto, sem humildade, podeis ser caridoso para o vosso próximo? Nós somos caridosos com o próximo? Já vamos entrar nesse assunto. Não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e que os encaminha ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-nos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então ele aqui começa a falar sobre a importância da humildade na nossa prática do dia a dia. Em como nós podemos ser humildes e como a gente principalmente esquece de ser humilde. Então ele acaba lembrando que nos momentos de soberba que nós temos, nos momentos que nós acabamos deixando de lado a espiritualidade, nós nos esquecemos de Deus, a gente acaba também ficando menos humilde. Por quê? São coisas completamente correlatas, né? Quanto mais materialista eu sou, menos grato às vezes eu acabo sendo. Não é uma afirmação, né? É uma coisa que acontece com muita gente. Então eu vou conquistando coisas, eu vou sendo coisas, eu vou conseguindo coisas materiais e a gente vai esquecendo um pouco da espiritualidade, a gente vai esquecendo de Deus. A gente começa
arrogante nas palavras. Aqui ele usa uma relação interessante que é a do hábito, né? A pessoa que se veste com um hábito para ocultar as deformidades do corpo. E aí eu vou fazer uma outra comparação mais contemporânea. A gente pode muito bem estar cheio de defeitos, ou ser falho em várias coisas, ou precisar de várias coisas. Como que a gente maqueia isso? A gente maqueia no material mesmo. Então, eu não sou uma pessoa muito boa, não consigo fazer amigos, tenho algumas dificuldades, e o que eu faço? Eu começo a me vestir de coisas que eu não sou para criar aparências. Então, às vezes eu vou e começo a usar coisas de marca que não são muito a minha cara para atrair e me identificar com outras pessoas. Eu vou começar a fazer e ter práticas que não são minhas, mas que me vão deixar mais popular, vamos dizer assim. E isso faz com que a nossa humildade seja colocada de lado. A gente acaba esquecendo um pouco quem somos. Tem uma outra coisa que a gente acaba esquecendo e que a gente acaba usando bastante, que é a arrogância naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, eu não sou assim, mas às vezes eu me coloco e faço isso. A gente tá conversando, tô conversando com alguém sobre filme, sobre série. Aí a pessoa fala, você viu aquela série ou aquele filme legal? Eu vou falar assim, você não viu ainda? Como que você não viu esse filme ainda? Nossa, é um filmão. É uma serona, é um livro maravilhoso. Você já não fez isso? Você não deu esse corte na pessoa e soltou, isso é muito bom. Tipo, você não viu ainda? Eu já vi. Não tem um pouco de soberba aí? Ou então, quando alguém te conta uma coisa, você viu fulano de tal divorciou, o famoso fez tal coisa. Aí você fala, você não sabia ainda? Ih, você tá atrasado, hein? Então entra um pouco de arrogância aí nessas palavras. Estou fazendo brincadeiras, mas são coisas que a gente faz no dia a dia e às vezes nem percebe. Se é o inverso, a gente se sente ofendido, não é verdade? Se alguém solta uma dessa pra gente, a gente se sente ofendido. Tem outra também, que eu puxei aqui. Na minha época era melhor. Essa também é boa, né? Porque na minha época sempre as coisas são boas, aqui agora são ruins. Antigamente era ótimo. Você não tá menosprezando um pouco as coisas de agora? E não entende que cada um tá no seu tempo? Se na minha época as coisas eram boas, ótimo para nós que vivemos. A molecada de hoje não vai vivenciar o que aconteceu há 20 anos atrás, né? As experiências são outras. Então a gente acaba colocando um pouco de lado a nossa empatia e taca a soberba nessa. Então assim, a gente tem essa falta de humildade no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber. Né? Sem perceber, a gente faz isso quase que naturalmente. Quando a gente dá uma resposta mais ríspida para alguém, né? Às vezes a gente também não está muito bem, a gente vai lá e dá um corte na pessoa e não percebe, né? Quando a gente tem essa consciência é muito bom, porque depois a gente pode se desculpar. A gente pode falar, desculpa, eu não estava num momento muito bom, sabe? Senão parece mesmo que a gente é arrogante. Então assim, essa é uma fuga, né? É uma fuga. Vai devagar, homem de Deus, tá doendo no eco. Vou soltar outra arrogância. Tá vendo? Quando dói, quando aperta no calo, né? Você vai sentindo. Mesma coisa, né? Mesma expressão que a gente acaba não colocando no lugar do próximo. E a gente solta um veneninho assim, né? São coisas que a gente faz no dia a dia e não percebe. É natural, tá, gente? Não é nenhum julgamento. É importante a gente ter essa consciência. Essas frases que eu tirei são todas frases que eu também falo. Então não são coisas... Ninguém aqui é um santo, né? Estamos todos aprendendo. E essa comparação, né, da mudança do hábito, inclusive, que eu falei sobre essa questão de usar roupas de marca, produtos de marca, peças de valor, bolsas... Porque a pessoa vai fazer o quê? Ela vai prestar atenção na roupa, na peça, na marca, na bolsa e não vai prestar atenção no que tem dentro, naquela criatura que está usando ela. E aí se esconde, maqueia aquelas falhas, aqueles defeitos que nós temos. Quando ele fala do hábito aqui, o hábito, para quem não se recorda, né? Na hora eu lembro do filme Mudança de Hábito, que eu achava que era porque ela mudava de
de uma pessoa do mundo para uma freira. Não, na verdade o hábito é a roupa da freira, né? Ignorância total. Depois eu fui aprendendo. Então assim, não adianta nada a pessoa ser corroída moralmente por dentro e ela vestir uma roupa para parecer que ela é do bem. Né? Essa transformação não acontece como uma mágica. Ela é um processo, né? Mesma coisa dos arrependidos, daqueles que se veem como pecadores. Não é uma transformação fácil. Né? Eu tinha um conhecido que ele tinha um problema muito grave. Ele traía com muita frequência a esposa. Né? Então as coisas que pareciam muito fácil, ele era muito passional e ele se deixava levar para isso. Uma pessoa cristã, uma pessoa que frequentava a igreja, né? Uma pessoa que da boca para fora era uma coisa linda, né? Mas que tinha uns hábitos, como, né, a referência que traz, tinham uns hábitos que acabavam prejudicando muito ele em outras circunstâncias. E depois traz aquele arrependimento, né, aquela coisa, e aí não adianta você vestir uma carapuça daquilo que você não é. Falar palavras bonitas, lindas, e depois nos bastidores você ser outra criatura. Então por isso que a gente tem que ser muito transparente, muito sincero, né, das nossas falhas, dos nossos acertos, de quem nós somos, dos nossos erros, para todo mundo, para que as pessoas não achem, nossa, você viu fulano de tal fez aquilo. Não, mas fulano de tal é gente que nem a gente, né? Então vamos continuar aqui. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura do que mais nobre. Acreditam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? Deus acaso o invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Aí a gente pensa justamente no que a gente estudou no capítulo passado, né? Para quem Jesus veio falar? Quem foram as criaturas ao qual Jesus veio falar? Os sábios e os prudentes, aqueles que dificilmente dariam atenção às palavras e os ensinamentos de Jesus, por já serem grandes conhecedores da vida, dos mistérios de Deus, conheciam as leis. Não, veio falar para os pescadores, para os simples, para os humildes. E depois acabou falando para todos, e aqueles que queriam se convertiam, aqueles que acreditavam se convertiam. Então, Jesus começou falando para aquelas criaturas mais simples. E aí aqui a gente fala justamente dessa questão do orgulho, né, de Jesus, onde veio trazer a boa nova, incluindo também que, como um rico que ele cita aqui, acredita que ele veio para ser rico. E quando perde esses bens, perde as oportunidades, maldiz Deus, não compreende, acha que nasceu para aquilo. Qual é o mérito dele ser rico e o outro ser pobre? A frase aqui que é colocado do Criador fez duas espécies de homens é fantástico. Somos todos iguais. Tem um memezinho muito legal, né? Que é um monte de caveirinha. Devia ter trazido aqui, comi bola. Que tem um monte de caveirinha e lá tá branco, negro, pardo, chinês, amarelo, branco. E lá tá homossexual. Todo mundo é igual. Né? Não tem mistura, não tem ser especial. Porque nós viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar depois. Então, nenhuma criatura é mais do que outra nessa questão de matéria. Nós temos as nossas virtudes e nós trazemos junto as consequências e os merecimentos das outras encarnações e dessa encarnação também. Então, ali está todo mundo igual, gente. Não tem essa de especial. Ninguém é especial. Então isso, como ele diz na última frase, é coisa de gente orgulhosa mesmo, que não aceita perder, que não aceita como o outro é, que acredita que só existe as coisas
deles próprios. Segundo a graça que os artifícios exteriores distraem o olhar, mas não o sentir, é verdade. E todo mundo já passou por uma experiência como essa, né? De olhar para a pessoa e falar assim, nossa, meu santo não bateu com essa pessoa. Depois você acaba descobrindo o porquê não, né? Esse sentir, essa troca de energias que a gente tem. E porque por mais que a pessoa seja, nossa, vou te apresentar um cara que é sensacional, é um cara que não sei o que, não sei o que lá. Aí a hora que você conhece a pessoa, você sente que não tem aquele feeling, não bate, né? O santo não bate. Mas é justamente por isso. É porque talvez as energias ali não estão conectadas e depois a gente tem a atenção e presta atenção por que as criaturas são daquele jeito. E nós também vamos percebendo isso e as pessoas percebem em nós. E quando é boa também, né? Tô falando de um santo que não bate, mas às vezes a gente vê uma pessoa que transpira simplicidade, a gente fala, caramba, que pessoa maravilhosa, que ser rico, não é verdade? E vai conhecendo ela, vai cada vez mais se apaixonando por aquele espírito, pelas coisas que fala, pela forma com que a pessoa age. Isso é tão gostoso, né? Quando a gente encontra esses seres iluminados. Aí ele diz o seguinte, ó rico, recado para o rico. Enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é um igual teu? Bem, sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, em lhe apertar fraternalmente a mão. E é legal isso, porque às vezes a gente acredita que dar uma esmola para um mendigo, não estamos nem se colocando no lugar de um rico, mas a gente acha que dar a esmola acaba sendo a necessidade que o cara está precisando. E às vezes o cara quer um aperto de mão, um abraço, uma palavra de carinho. E ele fala, né, nunca, porém, vai lhe apertar a mão, fraternalmente. E o fraternalmente não é um aperto de mão carinhoso. É um aperto de mão entendendo as necessidades daquela criatura mesmo. Que, exclamarás, eu nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fosseis iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É o pensamento do rico. É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, mas entre o do senhor e o do escravo. E aqui ele está abertamente falando do quê? De empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber os seus defeitos, as suas necessidades, os seus problemas e ajudar da melhor forma possível. Às vezes eu não consigo tirar aquela criatura da situação de rua, mas eu posso oferecer outras coisas para ela que ela talvez queira também, que eu possa ser útil para ela, né? A gente fala sempre assim, um sorriso já transforma essas criaturas, porque elas são invisíveis para a sociedade. Pessoas que estão em situação de rua, pessoas que são dependentes, estão nas ruas, a gente acaba esquecendo, a gente passa reto por elas como se elas não existissem, né? E a gente nem é o rico da história. E aí, se a gente olha para elas, dá uma atenção, dá um sorriso, às vezes para elas é muito mais importante ser notada. E isso é de um valor tão grande, né? E eu estou falando de um mendigo, mas às vezes é um porteiro do nosso prédio, às vezes é uma pessoa por qual a gente passa todos os dias, a pessoa que faz a limpeza no nosso trabalho, né? São pessoas que nem sempre têm o verdadeiro valor reconhecido pelo trabalho e por quem são, principalmente. A Graça comentou, grande exemplo, Chico Xavier, né? Grande exemplo dos nossos dias em que se pode viver a simplicidade e a humildade, apesar da oferta da riqueza lhe rondar constantemente.
lhe valia mais a alma do outro. Pois é, quando a gente é desprendido, né? Quando a gente deixa de fazer, como a gente sempre falou, principalmente no último capítulo, quando a gente deixa de fazer as coisas para fazer a coisa pelo próximo, não deixando de fazer uma coisa importante, coisas irrelevantes nossas, e nos colocamos, nos dedicamos, oferecemos o tempo, que é uma coisa tão sagrada nos dias de hoje, em prol do próximo, fazer o bem. Alguém está precisando de alguma coisa, se eu tenho capacidade, se eu tenho conhecimento, o que me custa? Ah, mas tempo é dinheiro, né? Mas tem outras coisas que valem mais do que dinheiro. Né? Amizade vale mais do que dinheiro. Gratidão, reconhecimento valem mais do que dinheiro. Próximo trecho diz: quem te diz que também não fosseis miserável como ele, que não pediste esmolas, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Aqui ele está falando do além-vida, de reencarnação, de ação e reação. Debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realeza das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos da nobreza. E olha que curioso, outro dia, acho que foi essa semana, estava vendo uma discussão sobre morte, sobre corpo, sobre quem somos nós. E aí eu lembrei me veio uma situação na minha cabeça. Quando a gente desencarnar, qual é o nosso legado? O que eu fiz até hoje para fazer com que as pessoas se lembrem de mim? A gente pode falar que eu posso ter feito muita coisa, posso ter mudado alguns percursos, o meu próprio percurso. Aí eu te pergunto, daqui 2, daqui 3 gerações, quantas pessoas lembrará de ti? Os feitos que nós fizemos hoje, essas transformações, elas são permanentes? São duradouras? A ponto de passarem gerações e nós sermos lembrados? A gente não precisa disso. Talvez a gente tenha uma responsabilidade, talvez a gente tenha uma missão, mas a gente não tem essa obrigação de ser lembrado eternamente. É muito legal, né, quando a gente vê nomes de cientistas que perpetuaram, os apóstolos, aí quantos milênios que se passaram e o nome deles ainda é ventilado como exemplo de transformação moral e tudo mais. E nós, que somos quase nada, né? Mas eu preciso ficar na busca de ser alguma coisa? Não tem essa necessidade. O importante é a gente fazer nosso feijão com arroz. Vamos pensar, quantas encarnações nós já vivemos e quais delas nós fomos lembrados? Será que nós tivemos alguma encarnação que hoje a gente ainda fala dessa criatura? Olha que interessante. Então, assim, a gente tem que vivenciar o aqui e agora junto com a necessidade que a gente tem no aqui e agora. Se o nosso compromisso é uma transformação gigantesco, né? Nossa, eu preciso mudar a vida de muitas pessoas. Então vai lá e faz isso.
Como você vai fazer isso, eu não sei. Se você sente que isso é uma necessidade, vai lá e faz. Não, eu sinto que eu tenho uma tarefa muito importante, eu preciso ajudar os pobres, preciso fazer a tarefa da sopa, preciso levar agasalho para as criaturas. Ótimo. Não se preocupe com isso se seu nome não for ventilado mais. Que pessoas próximas vão lembrar de você, vão lembrar com gratidão. Se você for uma pessoa importante na sociedade, vão até dar um nome de rua para você. Mas se a sua tarefa, se o seu compromisso, se a sua responsabilidade foi feita, é o que está valendo. É o que interessa aos olhos da espiritualidade, é o que interessa aos olhos de Deus. E aí a gente esquece um pouco do orgulho, né? Nossa humildade ela fica mais latente. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Ele falou do rico, agora ele vai falar de um outro valor, ele vai falar da pobreza. Teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Então assim, ele está falando, olha, compreende, seja resignada, entenda que isso que você está passando é uma fase, é um momento, é um período, é uma vida, uma encarnação apenas. Se você conseguir sobressair, passa muito bem, lidar com ela, apesar de todos os perrengues que você vai passar, então olha, sucesso, para você vai ser confiado o reino dos céus. Essa era a sua missão, o seu compromisso, e você tirou 10 nessa prova. E aí ele usa um outro exemplo depois. E tu, moça? E tu que és moça, pobre, filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. As aves do céu, Ele dá o alimento. É uma outra passagem do Evangelho. Confia nele que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha, se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e a tua pobreza. Então ele traz um outro relato, o relato de uma moça pobre, né, que sofre pela pobreza, que sofre por ver a riqueza no próximo e não conseguir, não alcançar, almeja, mas não tem o acesso, não consegue. E a criatura chora. A gente está usando aqui a pobreza, mas a gente pode usar outras alegorias aí também de coisas que a gente almeja e não pode ter. E aí ele é bem rígido aqui, né? Ele começou amiguinho no começo, mas que ele solta, ó, cala-te, filha. Meu, acorda. Ele pega a pessoa e dá aquele chacoalhão e fala, meu, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. As roupas que as pessoas usam, né, os sorrisos que elas estão estampando no rosto, nem sempre são a realidade daquelas criaturas, né? São o hábito que elas estão usando. Então ele diz, preferirias ter um humilde retiro e a tua pobreza, porque às vezes aquilo maqueia, esconde a realidade daquelas criaturas. Elas estão sofrendo por dentro. Mas elas não estão sofrendo por falta de dinheiro, pela pobreza. Elas estão sofrendo emocionalmente, moralmente. Elas podem estar vivenciando situações que faz com que o coração esteja amargurado. E aí ela veste o hábito. E aí ela veste a roupa. E aí ela, como traz aqui, né? Tem a orquestra feliz. Olha que interessante. Pessoa cantarolando, feliz da vida, mas lá dentro ela está sofrendo. Ela está triste. Conserva-te pura aos olhos de Deus.
se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem marcha. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Aqui ele fala um monte de coisa. Ele traz um monte de coisa aqui nessa reflexão, né? Então, primeiro ele fala da moça pobre que esconde, que tem os desejos. E fala, olha, não é tudo isso. Ter essas coisas às vezes pode ser ruim. E aí a gente talvez não entenda a aprovação que a gente tem. A aprovação da moça pobre que deseja a riqueza e não consegue almejar. Porque se ela almejar, ela pode cair na tentação. Aquilo pode fazer com que ela desande, com que a encarnação dela, que teria uma linha, e a gente tem o livre-arbítrio, né, gente? A gente pode escolher. Posso desejar tanto aquilo, buscar tanto e modificar as coisas. Só que aí as coisas que a gente modifica talvez possam ser justamente o que a gente negou. Coisas que sejam prejudiciais para nós, para a nossa encarnação, para o nosso desenvolvimento, que atrapalham a nossa vaidade, que atrapalham o nosso orgulho, nossa humildade. Aqui ele faz uma outra referência, que é justamente a gente fazer a crítica do outro, né? Para a gente tentar olhar o outro com o olhar dele, para a gente não fazer as calúnias, para a gente não ser os injustos em relação aos homens. Sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos. Então, para a gente compreender um pouco, ser um pouco mais tolerante, aceitar um pouco mais os problemas, os defeitos do outro, justamente porque nós também somos falhos e nós queremos a compreensão do outro. E ele finaliza falando que a gente tem que compreender, mas não ser submisso, né? A gente tem que aceitar, mas não aceitar as nossas responsabilidades, né? Então que a moça pobre aceite aquela condição dela, mas não aceite no sentido de vou aceitar você pobre. Não, você merece, você precisa ser alguém melhor na vida. Se você busca, se você almeja, vai lá e corre atrás. Mas tenha muita atenção nas responsabilidades que aquilo atrai, né? Nas consequências que aquilo pode ter para você. A Grace falando do ego dela, esses espíritos que tanto admiramos hoje foram encarnados, animando corpos dos quais não lembramos ou não foram importantes para a história do mundo, mas sim para os planos de Deus. Perfeito, Grace, perfeito. Mensagem bela, que saia das letras para o nosso ser, caso contrário estaremos mais apreciando do que vivenciando aquilo que temos necessidade. Pois é, tem muita gente, né, que fica presa nisso. Foi bem pontual aí, viu, Graça? Obrigado pela sua colocação. Muita gente fica preso nisso. Eu preciso fazer essa mudança, eu quero ter essa mudança. E aí a gente acaba sendo mais do que a gente precisa. A gente fica tão preso no querer, busca as terapias de hoje em dia, as transformações rápidas, né? As mudanças rápidas que hoje em dia é tão oferecido pra gente. Meu Instagram, ele chove patrocínio de terapia holística aqui, resolvendo milagre. O dinheiro, a felicidade, o amor. E aí a vida passa, e a gente não fez o que precisava fazer, não prestou atenção nela. Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, elas ficaram em segundo plano. Foi uma escolha nossa, né? Livre-arbítrio. E aí nós vamos em outra encarnação ter uma nova oportunidade de recuperar aquilo que nós deixamos passar. Quantas encarnações a gente vai fazer isso?
Por quantas mais a gente vai passar fazendo isso? Dando sequência aqui ao texto. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo como outrora? Ou seja, Jesus pode vir. A gente vai tratar ele como? Nós vamos aceitá-lo como Jesus, ou o rei, né? Ou nós vamos expulsá-lo? Nós vamos falar, não, esse cara aqui está falando besteira. É o amor o verdadeiro amar ao próximo de Jesus, né? Que se resume em tudo. Todos os ensinamentos do Cristo se resumem em amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala uma colocação clara às pessoas que estão nos templos hoje. O que são os templos hoje? São as igrejas evangélicas, são as igrejas católicas, são as casas espíritas, os lugares aonde tem pessoas levando a palavra do Cristo. E essas criaturas, elas hoje aceitariam Jesus da forma, com as palavras com que ela trouxe no passado? Ou eles negariam, dizendo que Jesus seria um comunista, ou traria um monte de outras baboseiras que a gente vê hoje na internet? Jesus falava de amor, de aceitação, de compreensão do próximo. E essas criaturas hoje envaidecidas por egos, pelas palavras, pelo status mesmo, né? O status tem um poder da representatividade. Fala lá com o pastor, fala lá com o padre. Aquele lá é o presidente, o dirigente do trabalho. Parece que é um ser mais tão superior. E aí essas criaturas, às vezes, elas acabam se colocando numa postura que talvez não reconheceria Jesus nos dias de hoje. E é sobre exatamente isso que ele traz aqui. Será que Jesus expulsaria esses vendilhões dos templos hoje? Se não, o acusareis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos. Então ele trata com as criaturas como fariseus modernos. Ele não está generalizando, tá? Ele só está trazendo aqui aquelas criaturas que de fato não divulgam, não propõem o que está no Evangelho. Talvez, mesmo se não o faríeis, seguir de novo o caminho do Gólgota. Aí o Laurindo trouxe aqui que temos que trabalhar muito esse tal ego e colocar mais em prática a humildade. Pois é. E a gente está falando aqui dos grandes nomes, né, dos templos de hoje, e isso serve para nós também. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. O que eles fizeram lá, segundo o que está aqui, lembrando muito bem, né? Homens e mulheres entregaram as suas joias e os seus ouros para a fabricação de um ídolo que abandonaram, o bezerro de ouro. Ele está citando aqui. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. E aí ele está meio que fazendo uma referência dos cristãos não praticantes, né? Acredita tanto em Deus, fala tanto de Deus, mas na hora da prática não exerce, né? Então acaba esquecendo um pouco e dando mais valor aos bens terrenos. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonaste exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Então, colocação perfeita, né, em relação à comparação ao que a gente transforma no bezerro de ouro dos dias de hoje. Coloca de lado um pouco a religião, coloca um pouco de lado a espiritualidade e dá o valor àquilo que não deveria ter valor. Boa colocação também aqui, Grace. Busca terceirizar as responsabilidades individuais, né? Ainda falando dos vendilhões de templo moderno. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos, e aqui ele caminha para o encerramento, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação, só dicas boas. Quer dizer, fazem o bem com humildade. Que cada um vá demolindo
aos poucos os altares elevados do nosso orgulho. A gente vai construindo um prédio de orgulho em volta de nós, né? Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. E Ele envia tantas provas num livro de 1860 e quanto que é o Evangelho segundo o Espiritismo? 1863. 1863. E hoje, não temos tantas outras provas? Passados tantos anos, tantas décadas, viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina, que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e, não obstante, tão pobre de bons sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Hoje nós estamos nesse momento, né? Mas não assim vos acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. E ele encerra com assim seja. É só tapa de película na cara, né? Mas são palavras extremamente importantes que a gente precisa ouvir. Então, só para a gente definir a humildade. A humildade é uma virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade à frente de uns aos outros, propiciando o progresso espiritual que nos aproxima de Deus. Podemos ser caridosos sem humildade? Boa pergunta essa, né? Podemos ser caridosos sem humildade? De coração, não. Pois esse sentimento diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. A humildade é um auxílio, uma coletividade. É possível sermos humildes sendo orgulhosos? Acho que a pergunta que a Ana fez lá no comecinho, né? Vou voltar lá, tá próximo do que ela trouxe. Vamos lá, pergunta que ela trouxe no começo, vamos responder agora. Deixa eu achar aqui. Cadê a pergunta? Ficar feliz por um elogio será um sinal de orgulho? Ficar feliz é um sinal de orgulho? Vou responder essa segundo o que está aqui. Então a pergunta é possível sermos humildes sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente. Possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto o orgulho representa um grande obstáculo à caminhada. Como a gente vai receber esse elogio? E aí é a pergunta em cima da pergunta, né? Como a gente vai receber esse elogio que nos é dado? A gente vai massagear o nosso ego ou a gente vai fazer um eu aceito e muito obrigado e faz de conta que nem recebeu esse elogio? A gente pratica a caridade, a gente resolve ou realiza coisas boas esperando o retorno. Que retorno é esse? São palavras de gratidão apenas? A gente espera que a pessoa fale para o outro, fulano de tal fez isso para mim. Como que é a nossa expectativa? Eu acho que é ela que está alinhada ao nosso orgulho e à nossa humildade. Se a gente não tem expectativa, quando a gente recebe um elogio, eu acho que ela alimenta a alma, né? Quando a gente faz uma ação para alguém inconsciente, como que é uma ação inconsciente?
Ah, sei lá, tem alguém no meu trabalho que está precisando de uma palavra. Eu simplesmente encosto do lado dela e converso com ela. E ela depois vira pra gente e fala assim: nossa, aquilo que você falou pra mim mudou a minha vida, ou me auxiliou tanto naquele momento. A gente fez pensando em um retorno, a gente fez pensando em um pagamento. Não, a gente fez de coração. E não nos deixa feliz ouvir essa pessoa trazendo essas palavras? Claro que deixa. Isso é orgulho? Eu acredito que não. Eu acredito que é um combustível para que a gente continue fazendo cada vez mais a prática do bem inconsciente. Agora, se eu sei que aquela pessoa está passando uma necessidade, eu vou lá e ajudo ela, consciente e talvez esperando alguma coisa, a gente trata a pessoa como um ingrato se ela não nos retorna, não nos dá um feedback, aí a gente está com um orgulho ferido. E aí a gente tem que trabalhar. As consequências do orgulho são transtorno na vida social, rivalidade das classes e dos povos, intrigas, ódios e guerras. É a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Por que existe o orgulho então? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os semelhantes. Vou só encerrar com um texto. Esse texto dá tanto pano para manga que nesse livro aqui tem 3 passagens sobre ele. Até agora é a única passagem que eu vi mais de 3 colocações. Eu vou ler uma delas só porque as outras eu vou ficar até amanhã lendo, né? A Grace comentou aqui: muito provavelmente quase sempre fazemos menos do que aquilo que poderíamos. Isso é verdade. Talvez a gente nem perceba também, né? Talvez o humilde internalizar mais isso ante qualquer agradecimento. Talvez o humilde internalize mais isso ante qualquer agradecimento. Eu vou ler um deles, que é o exercícios de humildade. Os outros 2 são mensagens, né? Um chama assim: não é fácil, e o outro é respeito a Kardec. Esse respeito a Kardec eu vou trazer, na verdade eu estou pensando em fazer uma live com ele, depois de ler, porque ele fala justamente sobre essa questão dos vendilhões do templo, e ele traz respeito a Kardec. Mas os vendilhões do templo que ele traz aqui são os espíritas hoje, os dirigentes espíritas, presidentes espíritas. É muito legal. Vou só trazer a primeira frase. Ele fala o seguinte: a doutrina espírita sofre agressões a seus princípios e a virtude da ação insensata de seguidores incautos. Olha aqui que ferida para ser cutucada. Eu gostei tanto, vou pensar em trazer uma live. Já estou até pensando em quem gosta de fazer essas lives aí de assuntos polêmicos comigo. Vamos ler então Exercícios da Humildade, que é curtinho. Não imponha a sua opinião. Ouça o argumento oposto. Então, numa discussão, você não precisa ficar colocando a sua verdade. Se você não quer concordar com o outro, ouça, que às vezes tem uma coisa ali que você pode puxar e pensar: caramba, não pensei nisso antes, e a sua verdade muda. Mas tenha humildade, exercício de humildade, de ouvir o argumento imposto, porque às vezes o outro não quer ouvir a sua verdade também. Então não imponha a sua opinião. Eu acredito nisso. O que você acredita? Ah, eu acredito nisso. Legal. Vai fazer o outro refletir? Não vai mudar nada? Mas não faça. Não, você tem que acreditar nisso porque isso. Não seja um pregador palestrinha, né? Hoje em dia ninguém gosta disso. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Alguém falou uma coisa para você, isso não me pertence, isso não é verdade. Ou é verdade, ou pode ser uma verdade e eu não estou enxergando. Será que eu sou assim mesmo? Lembra daquela historinha? Nós somos três pessoas. Aquilo que eu acho, o que o outro acha e aquilo que de fato eu sou. Então, essa mistura toda que transforma, né? O que o outro acha e o que eu acho é a mistura do que de fato eu sou. Então vale a pena a gente considerar as críticas.
Não evite o menos favorecido, cumprimente-o com simpatia. Falamos isso durante a live. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. A doença acaba nos forçando, né, de uma forma bem forçosa, ser mais disciplinado com algumas coisas. É isso que ele quer dizer aqui. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Então cada um tem a sua função, a sua necessidade naquela função. Não despreze a ajuda do outro, agradeça o auxílio possível. Sempre agradeça as pessoas, né? A gente fala do gratiluz e tudo mais, mas a gratidão, ela é algo fantástico, uma energia que gera em torno daquilo. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Humildade, né? Essas são algumas ocasiões do exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, isso é fato. Mas se você consegue pelo menos algumas vezes contrariar seu orgulho, já é um bom começo. E hoje eu falei pouco, né? Passamos da hora já. Mas a mensagem é muito rica, ela traz muito conteúdo. Peço desculpas aí pelo horário, para quem está acostumado, né? E é isso, gente. Orgulho e humildade, parte 1. Lembrando que semana que vem tem um pouco mais do orgulho, acho que aí ele toca um pouco mais das nossas feridas relacionados aos nossos vícios orgulhosos, né? Quiserem fazer alguma colocação, ainda dá tempo. Vamos então fazer as nossas vibrações para o nosso encerramento. Lembrando de mentalizar energias boas, sentimentos bons, coisas positivas, conforme eu vou trazendo, né, as palavras. Então convido a todos para fecharem os seus olhos, a fazerem uma conexão mais próxima da espiritualidade, agradecendo a eles todo o suporte, a presença deste estudo, que possa nos trazer reflexões, que possam nos trazer mudanças, se necessário. E usando um pouco dessa humildade, vamos nos colocando em nosso lugar e oferecendo aquelas energias maravilhosas que nós temos em nós, os nossos sentimentos bons de coração. Vamos colocando nas mãos da espiritualidade e ela vai vibrando, encaminhando essas energias através dessas vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que habitam este planeta, aqueles que sofrem nas guerras, por fome, misérias. Vibremos por esse país sagrado, pelo Brasil, abençoada a casa que nos recebe, um pouco turbulenta neste momento, mas que nós possamos ser persistentes em auxiliar na transformação dele, na nossa transformação, e que essas energias possam ser direcionadas aos dirigentes dessa pátria, aos governadores, aos prefeitos, legisladores, ao presidente, que essas criaturas tenham seus corações tocados, que possamos ter mais harmonia, mais paz. Vibremos por aquelas criaturas que estão sofrendo nas ruas, no frio, aquelas que estão nos leitos de suas casas, doentes, as crianças nos orfanatos, aos encarcerados. Vibremos por aquelas criaturas que estão hospitalizadas, vibremos aos leitos de Covid, as criaturas que estão lá neste momento, aos profissionais da saúde dedicados
Vibremos aquelas criaturas que desencarnaram por conta da doença. E também aos seus familiares, que tenham seus corações amparados, consolados. Vibremos aos companheiros que acompanharam este Evangelho, esse estudo, aqueles que não puderam estão vendo em outra hora, aquelas criaturas que estão em nossos lares. Vibremos pelas águas a serem fluidificadas, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam colocar nelas os remédios necessários, fluidos necessários para a nossa alma, para os nossos males corporais. Pedimos permissão da espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, que a sua vontade possa ser feita sobre nós. E agradecemos ao Pai mais uma vez pelo dom da vida, pedindo que nós tenhamos uma semana envolvida em muita luz, em muito amor, que possamos nos sentir neste momento protegidos em uma bolha, protegidos do mal, que possamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, manter essa proteção e que possamos estar bem aqui mais uma vez na próxima semana, no próximo estudo. E gratos dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. E que assim seja. E que assim seja, gente. Que tenhamos uma semana maravilhosa aí. Pois é, eu também não percebi o tempo passar. Mentira, eu estava fazendo e estava vendo o tempo acontecer. Mas como não dava para parar, não tinha como, né? Boa noite, Laurindo, meu querido. Uma noite de muito aprendizado. Temos muito que aprender, é verdade. Que tenhamos uma linda semana, todos nós. Obrigado pelas palavras. É isso aí, gente. A live fica salva. Quiserem encaminhar para alguém que esteja precisando das palavras, manda lá. Falei do vídeo que eu ia soltar nessa semana, né? Tá lá o vídeo no YouTube, fazendo uma análise da série, né? Do Cidade Invisível. Vocês não viram a série, dá uma assistida, é bem bacana, bem legal. Depois ver o vídeo que eu fiz, fazer as correlações, as análises, a visão espírita que eu trago acerca do conteúdo. E no final do vídeo eu dou um outro spoiler, né? Estou estudando, preparando material para a gente falar sobre os elementais. Eu sempre fui meio preconceituoso com isso, vou ser verdade, com vários outros assuntos também ligados ao espiritismo, né? Mas tem coisa que tem muita propriedade, os seres da natureza, os elementais, estão lá no Livro dos Espíritos, então eu vou preparar um material muito legal para a gente ver sem essa questão mística, né? Dos duendes, das fadas, essa questão mais de fábula que a gente cresce ouvindo nos contos quando criança, mas que os espíritos trazem a sua relevância, a sua importância e a sua existência dentro desse mundo de espíritos, de inúmeras, né, de dezenas de escalas espirituais que existem, eles fazem parte também. É isso, mandando um abraço aqui para todo mundo que está presente, comentários aqui, da Graça, da Lani, da minha mãe, da Fran, Costa André, Selma Amorim, obrigado pela presença, querida. É isso aí, gente, ótima semana para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso, uma noite boa de sono, que possamos estar reenergizados aí, mais uma vez, que as nossas baterias espirituais possam estar prontas para mais uma semana. Beijo no coração de todo mundo e até a semana que vem.